Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldanho Jovens Pensadores. E hoje eu tenho a grande honra de trazer pela primeira vez, nós que já somos amigos há muito tempo, e agora nos encontramos aqui no Jovens Pensadores para falar de um assunto muito sério. Estávamos conversando antes de começar o programa. Vamos dizer assim como no século XIX existia o mal do século, que era a tuberculose, né? E muitos jovens morriam de tuberculose. Hoje nós vemos que o mal do século talvez seja um deles, né? Porque eu acho que a gente hoje está rodeado de males, principalmente por causa da internet, que traz as informações muito rapidamente para a gente, e muitas vezes a gente não tem a estrutura física, mental e psicológica para conseguir entender tudo isso e até ajudar as pessoas que estão em volta, começando por nós mesmos. Então, por isso, eu trago aqui meu querido amigo Rafael Garcia, uma pessoa que eu admiro já há muito tempo e acompanho nas redes sociais. Ele que está já há muito tempo trabalha lá na Unisantos, né? E ele vem trazer um pouco para a gente a experiência dele em relação a esses temas que são tão importantes para todos nós, que é depressão, ansiedade, e às vezes os médicos hoje dão remédio para depressão e ansiedade ao mesmo tempo. Quer dizer, haja cabeça para resolver tudo isso. Não é isso mesmo, Rafael? Fala para mim. Boa tarde, prazer enorme receber você aqui. Primeiro, o prazer é todo meu, Rosilma, agradecer a você, agradecer a Gisele, o Real e toda a equipe maravilhosa aqui da TV Com, que é uma casa que eu até me arrepio porque eu me sinto em casa, eu me sinto muito feliz. Então, agradecer pela oportunidade, né? E realmente, o mal do século hoje é a depressão e a ansiedade. Então, vamos falar um pouco sobre esses dois temas aí. Eu vou poder explicar um pouco e falar para o público de casa a minha experiência com essas duas, vamos se dizer, patologias, né, desse século. Até muito pouco tempo atrás e até hoje muitas pessoas têm grande preconceito contra isso. Então não pedem ajuda. Se a pessoa está fazendo psicoterapia, muitos dizem, está fazendo psicoterapia, como quem quer dizer que ela é menos apta a qualquer tarefa. Como é que é isso? Será que eu estou louca? Ou será que a minha loucura é mais sanidade do que insanidade? Para você, Rafael, a bola é sua. Gratidão. Então, queria falar para você de casa que está aí, que sofre com ansiedade, com depressão, contar um pouco sobre a minha história, sobre a minha experiência, né, com as duas. Eu, quando eu era novo, quando eu tinha lá pelos meus 15, 16 anos, eu sempre gostei e amei comunicação, tanto que eu fiz relações públicas na Unisantos, fiz marketing na Unimes e fiz pós em gestão empresarial. Então, essa área do conhecimento, que é da comunicação, sempre me aguçou, sempre amei, desde mais novo. E aí, antes disso, eu era da Igreja do Coração de Maria, fui coroinha lá, fui líder de grupo de jovens e eu também fazia os teatros da igreja, eram os personagens, eu já fui Jesus, já fui apóstolo, já fui tudo que você imagina dentro da igreja, eu já fui. Então isso sempre foi o meu dom, a minha arte, né? Ser artista mesmo. E aí um dado momento, uma ocasião, uma pessoa que era da igreja, ela trabalhava na Band em São Paulo e ela gostou de mim, achou que eu era talentoso e tal, e eu tinha o cabelinho, né, tinha aquele jeito de malhação, então ela falou, olha, eu quero que você vá, faça a minha série lá na Band, minha novela, tal, tudo. Naquela época eu era um menino novo, a gente sempre é um pouco narcisista, né, na molecada nova tal, e aquilo brilhou meus olhos. Eu falei, poxa, eu vou pra Band? Vou ser artista, é tudo que eu quero na vida. Sim. Quem não quer ser artista, fazer tipo uma novela, tipo Malhação. E aí, eu fui com a minha mãe na seleção que foi aqui em Santos, no Canal 6. Passei na época, tudo. Depois ia ser em São Paulo, minha mãe ia assinar o contrato. Só que na mesma época eu tive espinha, muita acne Sim. severa, e eu tive que colocar aparelho.
Eu tinha esses 2 dentes aqui. Sim. E aí, naquela época já, hoje ainda é um pouco, hoje ainda melhorou isso, né? Mas naquela época a imagem era tudo, né? Sim. Mas Então, para fazer uma malhação, eu acho que você era o estereótipo, né? Com aparelho, com espinha, que era da idade. É que naquela época era tudo mais saneado, né? E para eles não foram. Sim, sim. Então eu não passei no teste e tal, por causa disso. E aí o que aconteceu? Depois disso, perdão, eu tive uma depressão. Eu fiquei mal porque eu ia na escola e aí na escola zoavam, né? Tiravam sarro, tal, brincavam sobre aquilo, tudo. E aí eu comecei a ficar triste, chateado, não querer ir para a escola. Então eu fiquei 1 ano, né? Dos 16 para os 17 anos eu parei de estudar e fiquei sem ir para a escola, né? Então, para resumir, porque é bem grande, depois eu fui no psiquiatra, que eu falei para você, tomei um remédio que, por isso que eu falo, você atentou, é verdade, cuidado no psiquiatra que você vai, cuidado o remédio que você toma, porque naquela época não tinha psiquiatria, estava em estudo algumas medicações, né? Tanto ansiolíticos quanto antidepressivos. Sim. Justamente por causa desse medicamento errado, que foi um lítio, carbolítio que eu tomei na época, eu fiquei agitado, tinha 17 anos, as espinhas melhoraram, e como eu era muito artista, eu comecei a dançar lamberóbica, eu comecei a fazer desfiles, eu comecei a fazer um monte de coisa que eu amava. Sim. Só que eu fiquei muito agitado. Então eu queria recuperar o tempo que eu perdi 1 ano depressivo, eu queria tudo recuperar na hora. Foi aí que eu cantava videokê, eu saía com um monte de colega, achava que todo mundo era amigo. E aí eu fui numa casa noturna, né, não vou citar o nome aqui, mas no Canal 2. E aí eu não tinha dinheiro para pagar, vou frisar isso, não levei o dinheiro, esqueci o dinheiro. Só que quando eu fui sair, eu achei que conhecia o dono, porque eu dançava e tal e tudo, conhecia um monte de gente. E ele falou, não conheço você. Eu falei, poxa, eu moro aqui perto, eu vou buscar o dinheiro. Vai nada. E começaram a me espancar. Então foram 5, 6 pessoas que me espancaram. E aí eu lembro que eu corri, era uma rua sem saída, eu fui correr e deixaram o pé, e aí eu bati a cabeça. Nossa. E o joelho. E aí, depois disso, né, fui pro UPA, minha mãe ficou preocupada, tudo. E aí veio a mania, veio tipo a bipolaridade, né? Porque eu já estava num ritmo acelerado e aí me espancaram. Minha cabeça, então assim, eu achava que era Jesus às vezes. Então eu posso falar aqui para você tomar cuidado. Sim, o fato de você bater a cabeça nesse episódio. E eu tô te falando isso porque você começou a contar a história, eu me lembrei daquele menino lá da rua Oswaldo Cochrane, lá. Bacará. Bacará, aquela coisa horrorosa. Eu fiquei muito chocada com o que aconteceu com aquele menino, porque inclusive meu neto, na mesma época, estudava no Santa Cecília, só que esse menino parece que estava 1 ano à frente dele, né? E o menino tinha acabado de fazer prova, tinha acabado de passar de ano e foi comemorar. Quer dizer, então você começa, até um professor que dava aula comigo lá no Objetivo, o Manuel, que foi professor do menino, ele ficou inconformado, né? E isso acontece muito, né? E tanto é que o assunto até hoje, até outro dia comentaram aí que pegaram a última pessoa, enfim. Só que é o seguinte, e o menino? E a vida do menino? E os pais? Que era filho único, parece que tinha uma irmã, se não me engano. Se não me falha a memória. Então, por isso que eu estou te perguntando, você caiu, bateu com a cabeça, porque é pura maldade, né, que as pessoas fazem, não sei... Enfim, o que se passa na cabeça de certas pessoas. O fato de você ter batido a cabeça, será que também não piorou? Isso que aconteceu. Depois, graças a Deus, Deus foi tão maravilhoso. Quero agradecer aqui o Padre José Nilton, da Igreja do Coração de Maria. Tem também uma senhora, que eu não me recordo o nome dela, mas ela me levou no Hospital das Clínicas, em São Paulo, que a psiquiatria lá era mais evoluída, mais avançada. E lá, a doutora Eda, tenho nem palavras para agradecer a senhora, que a senhora salvou a minha vida.
ela olhou, ela falou, você teve um episódio de mania, passou o remédio certo para depressão e para ansiedade, para bipolaridade, e eu comecei a tomar a medicação certa. E aí foi, isso é crença minha, eu fiz uma novena do Frei Galvão na época, aí o padre José Nilton me deu a oportunidade na secretaria da Igreja do Coração de Maria, e aí eu comecei a melhorar, né? Então... isso tudo nessa época de 17, 16 anos? Do 16 para os 18 anos, né? E aí, graças a Deus, Deus me deu, Nossa Senhora também, que eu acredito, me deu anjos na vida, né? Me trouxe pessoas abençoadas que colocaram no meu caminho. Até hoje me colocam, como eu falei da Gisele aqui, que eu amo essa menina de paixão, que ela é uma pessoa maravilhosa, fora de série, ela está sempre querendo te incluir, sim, te ajudar. Sim, sim. E aí você falou do preconceito. Eu sofri preconceito na própria igreja que eu frequentava. Sim. Porque naquela época as pessoas achavam que era droga, que eu usava droga. Sim. Porque eu tinha delírios antes do remédio. Então eu achava que era Jesus. Eu gostava muito do KLB. Do Leandro. Então, assim, sim, hoje eu dou, assim, não é que de dar risada, de chacota, mas tudo que eu passei foi muito difícil, assim. Então, as pessoas, na escola eu cantava, achava que era o Leandro KLB, entendeu? Desfilava, tal. Então, assim, então as pessoas achavam que eu era realmente, que eu usava droga, sim, julgavam, me excluíam das coisas. Sim. Então eu sofri um preconceito e um machismo, porque também eu sempre fui artista, e porque sim, artista né, homossexual ou tudo, e nada contra o homossexual, sim, porque eu tenho vários amigos. Então tem que parar com essa crença, né, com esse preconceito, né, em várias classes, em várias questões, né? Então, na questão sexual, na questão de depressão e ansiedade, na questão de autismo, na questão de raça, de credo. Então, naquela época eu sofri muito isso, Rosilma, tinha, mas eu dei a volta até família, Rafael, de família o adolescente, ele por si só, tanto homem quanto mulher. Inclusive, ontem mesmo fiquei conversando 1h30 com a minha neta, ela está em Itajaí, e ela tem 14 anos, e eu aqui em Santos, né? E a gente tem uma ligação bastante forte, embora a gente sempre tenha morado longe, mas ela me procurou para conversar, né? E aí na hora que eu conversei com ela, eu me lembrei exatamente e voltei atrás, buscando aquela adolescente que estava dentro de mim, escondida, que ela está aqui o tempo todo, né? Quando eu tinha 13, 14 anos. Como é difícil a vida da gente nessa idade, porque é tudo muito novo, tudo muito diferente, tudo que a gente quer é ser aceito, do jeito que a gente é, né? E às vezes a gente não se aceita porque a gente não se conhece, né? E é tudo muito duro. E é impressionante, Rafael, como é que os adultos crescem, viram adultos, ficam idosos e esquecem que lá dentro dele tem ainda o adolescente que sofreu. Então, quando você vai conversar com um adolescente, você tem que lembrar como é que você era. Eu imagino aqui, eu estou aqui junto com você, e você falou que ia chorar, e eu acho que eu vou chorar também. Né? E é aquele choro bom, né? Bom, que a gente pensa assim, caramba, mas isso eu sentia. Eu até falei para ela assistir aquele filme Divertidamente, que eu assisti o 1 e assisti agora o 2, e esse 2, a menina tem 14 anos, que é a idade da minha neta, sim, e é tão bacana porque os sentimentos viram desenhos, né? Então, para criança, para adolescente, é mais fácil entender. E a grande estrela é a ansiedade do filme. Rosilma, as pessoas, se elas aprendessem que se colocar no lugar do outro e pensar que já passou por essa fase, e, poxa, eu acho que seria melhor o mundo, né? Porque eu sofri muito preconceito, inclusive na família, algumas pessoas. Então, algumas pessoas falam, esse cara vai ser doido, esse cara vai ser entrevado, esse cara não vai prestar para nada. Só que isso, para mim, na época, foi bom porque eu falei, agora eu vou ser.
Você Já topou o desafio. Você falou que eu não vou ser artista, eu vou ser artista. Você falou que eu não vou dançar, eu vou dançar. Você falou que eu não vou... Então, assim, depois disso, eu fiz 2 faculdades, eu fiz pós-graduação, fiz curso de teatro, eu fiz novela, eu fui figurante, né, da Belíssimo em São Paulo. Sim, lembro. Eu fiz o JK, que foi o Juscelino, a história do Juscelino Kubitschek. Eu desfilei de noiva em várias feiras de noivas aqui, saí em revista. Então, assim, tudo que falavam que eu não ia ser, eu falei, eu vou ser. Né? Eu tenho esse artista dentro de mim. Sim. Né? Então, isso me ajudou, Rosilma. Né? Essa busca, para mim, ajudou. Porque depois eu fiz um curso de PNL e lá nesse curso eu percebi que a crença dos nossos pais, avós ou da família era limitante naquela época. Perfeito. Não existia toda essa situação de depressão, de ansiedade. Então, assim, você mesmo falou da sua mãe, relatou, né, que ela não queria tomar remédio porque não existia, né, todo esse conteúdo Sim. social na época, Sim. né? Então, era mais difícil. Então, a crença deles eram limitantes, né? Então, eles sabiam fazer aquilo que eles sabiam. Então, o meu pai, eu sempre cito o meu pai, que Deus o tenha, mas depois ele melhorou. Porque ele viu que aquilo, eu amava fazer aquilo e eu gostava de fazer aquilo. E fazia bem feito. E fazia bem feito. Então, depois ele ia... E ficava feliz. Porque eu acho assim, os pais, eles se preocupam muito... Hoje menos, graças a Deus, mas tem muita gente ainda que se preocupa muito com a imagem que os filhos têm perante a sociedade, porque a sociedade vai culpá-los. Ó, não educou direito. Sim. Então, mas eu acho que a maior preocupação seria assim, meu filho está feliz? Eu quero que meu filho seja feliz. É isso. Claro, que dê todo o instrumental, a educação, para que ele possa... sobreviver com a sua arte ou com as suas habilidades, né? Reconhecer as suas fragilidades e trabalhá-las, né? Sim. Isso que é importante. E nesse ponto, eu acho que o esporte ajuda muito. Ajuda. Porque o técnico, ele não prepara só pro esporte, ele prepara a cabeça, porque não existe campeão com cabeça ruim. E isso aí, as crianças e os adolescentes que tiveram a sorte de passar pelo esporte, elas levam uma grande vantagem, né? Porque eles são preparados para os desafios, né? Mas não é nem ser preparado, é que assim, a depressão, o que ela é? Ela é, além de uma falta de interesse, uma dor interna muito grande, algo que ela passou na vida, tal, isso é válido e também acontece. Mas a depressão, ela é falta de uma substância chamada serotonina no cérebro. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que tem depressão e ansiedade, ela tem essa falta dessa substância. Isso já é comprovado, já faz muito tempo cientificamente. Então, o que estudos mostram? Que a atividade física, ela ajuda o cérebro a funcionar melhor e ela gera endorfina, né? E ela gera dopamina, que são, né, hormônios do humor, da felicidade, né, da alegria. Então, sempre eu vou no meu psiquiatra, ele fala, faz esporte. Tanto que agora eu dei uma parada, mas eu fiz Muay Thai, já fiz boxe, já fiz crossfit, já fiz academia, tenho um parceiro lá, a Incorpore, que eu vou fazer academia. Então, isso ajuda, né, nesse processo, entendeu? Então, você que está em casa e que está nos escutando agora, esse programa de grande audiência aqui na TV Com, Jovens Pensadores, pratique exercício, né? Não tenha medo de falar a sua dor, porque a dor ela vai se aumentando, proliferando dentro da gente, né? E isso vai chegar uma hora que a pessoa não vai aguentar mais. Então, assim, converse com seus pais, converse com um amigo, procure um psicólogo, né? Eu faço terapia com um psicólogo, porque é como eu disse para você, lá atrás eu melhorei, depois eu voltei na médica, ela me tirou o transtorno de bipolaridade, porque ela falou, não, você teve só um episódio porque você foi espancado. Sim. Você tem ansiedade, transtorno de ansiedade, né? Tá, para a vida inteira. Isso você tem que tratar.
Então eu fiquei 15 anos sem tomar nenhum remédio, só fazendo exercício físico, e estava tudo certo, passei por várias tristezas, várias angústias e tal. Veio a pandemia, como a gente falou, que é outro cara, outra pessoa maravilhosa na minha vida, que é o Padre Cláudio, agradecer ele, porque ele que me colocou na TV Unisantos, ele que me deu essa oportunidade e me ensinou a ser a pessoa que eu sou, o ser humano que eu sou, praticar o bem, fazer a humanidade, né, cuidar da minha mãe, cuidar da família das pessoas, ele me ajudou. Então, a gente estava, ele ficou doente, o irmão veio a falecer, você acompanhou. Ele ficou muito grave. Muito. A gente ficou assim orando. bastante temeroso, porque a Covid, ela era assim inesperada. O irmão dele foi cuidar dele, não sei se pegou no hospital, ele também foi para o Rio Grande do Sul também, então assim, não dá para falar, mas ele voltou para cuidar do irmão, pegou a Covid, foi para o hospital tranquilo e tal, só que aí do nada entubou, morreu. O irmão do Padre Cláudio. E o né? Padre Cláudio e já o Padre estava Cláudio doente. Ficou entubado 22 dias, quase um mês. Me lembro disso. Se recuperou, ficou 3 meses no hospital, tudo. Depois soube do irmão. Então, assim, foi um luto, foi uma angústia. A própria situação da Covid, muito. né? E deixou sequelas, assim, acho que na sociedade como um todo. Sim. Questão emocional. Sim. Nessa época, além do Padre Cláudio, eu caí de moto no mesmo tempo, 10 dias depois. Depois a minha mãe, no outro ano, descobriu que estava com câncer. Minha mulher teve pneumonia. Então, assim, depois de 14 anos sem tomar remédio, me ativou uma falta de ar que eu não sabia o que era. Fazia tomografia, fazia tudo. Que coisa, hein? Ansiedade. Que coisa. Então você que está aí com falta de ar e não sabe o que é, pode ser da ansiedade. Que eu tinha falta de ar do nada, assim. Eu falei, mas eu nunca tive esse tipo de falta de ar. Eu tinha outros, sim. mas não de faltar o ar e tal. E eu via a saturação direto em 99, 98. Então, assim, aí eu tive que ir no psicólogo, depois eu fui no psiquiatra, tomei um remédio que é muito bom, que até hoje, que eu voltei a tomar agora, chama duloxetina. E aí, só que assim, Deus foi tão maravilhoso que colocou 2 médicos excelentes na minha mão, na minha vida. Que eu quero agradecer a doutora Lília, que é psicóloga, né? E o doutor Christopher Surus, né? Que é meu psiquiatra. Que inclusive não gosta de dar medicamento, que é um cara que é avesso também, ele estuda caso a caso. Então eu fiquei tomando remédio por um tempo, parei, só que aí eu voltei no outro ano, que foi o ano passado, eu desmaiei na rua, porque a ansiedade, ela leva uma carga de adrenalina muito grande. Sim. E o que acontece? Você esquece até de respirar, né, Rafael? E, às vezes você não quer tomar remédio, quer sair de tudo, quer falar, não, eu não tenho nada. Sim. Só que a ansiedade é tão grande que ela começa a ficar dentro do seu corpo, como eu vou dizer isso, tem um nome, fisiológica. Sim. Ela passa a ser fisiológica. Então, antes de tomar o remédio agora, eu ficava doente a cada um mês. Cada um mês eu fico gripado, eu fico resfriado, eu fico com virose e tal. Por quê? Porque a ansiedade, ela diminui, né? Tem um nome que eu esqueci agora, mas você fica predisposto a ter outras doenças. Você que está em casa, tem pressão alta, você não toma remédio para pressão alta? Sim. Então, tipo, você Sim. tem uma condição da pressão que você precisa tomar remédio. Mas mesmo assim você vive normal em sociedade, correto? Sim, verdade. Você que tem diabetes, você também tem que tomar um remédio para diabetes, porque senão, né, a glicose aumenta, tal, você pode ter algum problema. A mesma coisa é a ansiedade. Então, assim, tem casos e casos, né? Tem casos que não há necessidade de medicamento, tem casos de ansiedade e depressão que zeram, que a pessoa não tem mais. Então, não é que não tem cura, né? Mas no caso de algumas outras pessoas que já têm isso há muito tempo, que nem eu já, dentro de mim eu já sou uma pessoa ansiosa, né? Então isso já, ao longo do tempo você tem que ir cuidando. Mas você pode cuidar só com psicólogo, e pela psicoterapia, pela fala, pela escuta,
por tudo que você fala tal, e por técnicas, porque tem vários youtubers, a gente falou hoje em dia, que tem técnicas, né, de respiração, né, de inspiração, de respirar. Principalmente para não dar na cara do, respira. Yoga, tem prática de yoga. Então, assim, tem várias técnicas. Conta até 10. Conta até 10, Isso. conta até 1000, sai do ambiente. A minha psicóloga sempre fala, tá nervoso, tá ansioso? Sai do ambiente que está aquela pessoa que está te deixando mal, porque aí você não vai perder a razão e você vai conseguir porque aí respirar. perdendo a razão, aí piora tudo, Piora. né? Então, assim, você que está aí e tem depressão, ansiedade, dá para conviver, dá para você viver feliz, alegre, dá para você ter uma vida saudável, né? Mas assim, no meu canal do Instagram, que eu queria ter a oportunidade de falar aqui, que é rafagarcia.tv, que você vai ver lá, eu falo o que, Rosilma? Eu não posto lá quando eu tô ruim, quando eu tenho crise de ansiedade, quando eu tremo, não. Porque eu quero mostrar às pessoas o outro lado. Eu quero mostrar a felicidade, o lado que eu me superei e eu consegui vencer isso. E hoje eu tenho mais de 12 parceiros. Eu tenho desde estética, que é a Breestima, eu tenho academia, que é Incorpore, eu tenho seguro, eu tenho tudo que você imagina. Beleza. Agradecer a todos eles, entendeu? Então, mas não é por causa disso que eu não tenho uma situação que eu sofro. Mas eu gosto de mostrar, você que está aí do outro lado, procure ver os conteúdos de como você pode fazer para melhorar, para se superar. Perfeito. Porque hoje tem alguns, eu respeito, mas tem alguns conteúdos no TikTok e tal, no YouTube, que o cara tá lá, eu tô mal, eu tô para me matar, eu não tô legal. Isso só atrapalha. Isso só fica mal, entendeu? Então, assim... Rafael, é o seguinte, eu estava olhando ali o tempo e estava 5 minutos. De repente apareceu, encerrar e estourou. Então, eu acho que estourou porque eu dei uma olhada aqui, por isso que eu dei uma olhada aqui, porque deu um tilt lá. E esse assunto é muito importante. Eu quero que você volte mais vezes nos Jovens Pensadores, mas eu quero também, já vou deixar o convite aqui, que você vá no nosso podcast, que é o Pode Falar de Saúde, que é específico para saúde, que você tem 1 hora para falar, e vai mais vezes, porque eu acho que é um assunto que incomoda muita gente. Pouca gente tem essa maravilhosa coragem que você demonstrou aqui de literalmente dar a cara a tapa e dizer, olha, estou aqui, apanhei, mas sobrevivi e estou aqui para compartilhar o que eu aprendi. Então, tá o convite feito já. Obrigada por essa generosidade de compartilhar com a gente a sua experiência. E aí, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Infelizmente, nós não fizemos intervalo, infelizmente acabou, mas ele vai voltar mais vezes, é uma promessa aqui dos Jovens Pensadores e do Pode Falar de Saúde. E a gente pode mais, que eu também tenho outro podcast e você vai vir em todos. E espero, você quer falar mais alguma coisinha? Posso falar? Pois não. Para você que está aí do outro lado, que é parente de alguma pessoa que tem depressão, ansiedade, não julgue. Saiba trabalhar com essa pessoa, saiba ter a escuta amorosa, saiba abraçar essa pessoa, né? Então pare de falar que tem outras pessoas que têm um monte de problema e vive e tal, porque cada um tem a sua resiliência, a sua superação. Entra lá no meu canal, @rafagarcia.tv, fica sabendo mais sobre autoestima, ansiedade, depressão e gratidão, né, a você e a todos que escutaram a gente. E principalmente não dizer que a culpa é da pessoa, né? Bem feito, verdade. Você não ouviu o meu conselho. Não Espero desista. Que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.